me prendo. Aqui, ela mesma. Eu que vou me prender. Então não dá pra você chamar de avanço aquilo que continua sendo uma opressão, continua sendo uma humilhação, continua sendo um descrédito, mas é você mesma que se inflige. Mas é um avanço o fato dela ter controle. O que ela faz com essa liberdade. Qual é o controle? Não, ela tem uma liberdade. Se ela tá fazendo errado, aí é outra coisa. Tá, mas qual o controle se a liberdade dela pressupõe se vender do mesmo jeito que a compraram para que ela tenha valor? Mas é que não pressupõe. Ela que tá fazendo a escolha errada, talvez. Então mas não é liberdade, Vilela. Mas é que antes quando eu me condiciono a fazer aquilo que esperam que eu faça para eu ser aceita, eu não tô livre, eu tô ainda escravizada. É melhor, isso eu tô colocando como uma discussão, mas não é melhor ainda do que outra pessoa decidindo por você? Já não é um avanço? Tem uma coisa muito interessante, o Byung-Chul Han, né, meu ponto? Eu entendi. O Byung-Chul Han, ele escreveu um ensaio, chama Sociedade do Cansaço. Ele é professor lá na Universidade de Berlim. Vai falar sobre Maria Madalena, calma, tá, calma, gente? Calma, que as mulheres cansadas... Ele escreveu Sociedade do Cansaço, é um ensaio. Sim. E ele fala de uma coisa interessante, que chega um ponto na vida da gente que a gente tá fazendo as coisas só porque a gente precisa daquela aceitação da opressão que nos fizeram. Sim. Então, é muito questionável você falar de melhoria. Eu acho sim que melhorou. A gente tá falando de índice de gravidez adolescência, de acesso à saúde, o Factfulness, que é um livro do Hans mulher Rowling, discutir com o marido e falar, não gostei que você falou isso. Imagina, eu lembro que uma vez você me deu uma aula, você falou que eles podiam dar carta de... Ele foi meu professor, tá? Muito mais velho. E ela sobreviveu. Sobreviveu, o dobro da minha idade. Que você falou que eles podiam dar carta de divórcio pras mulheres se elas queimassem a comida. Exatamente. Falei, gente, eu tô largada. Havia mais de 300 razões que o homem podia pedir carta de divórcio. Entre elas, queimou a comida. Pensa. Então, assim, óbvio, é um avanço quando você fala em melhorias, em micro-melhorias. Não, eu só tô falando isso. Eu não, você fica à vontade, o programa é seu, você discute. Não, mas eu só falei isso. Eu também não tenho... Eu também concordo com o que você falou, que o que a mulher tá fazendo com essa liberdade que ela tá conseguindo e com esses avanços é questionável. Eu também acho que o funk... A mulher rebolando e aquelas letras, eu não acho que aquilo é bom pra ela. Você entendeu? Se coloca de novo numa posição de objeto sexual explorável. Sim. Então, assim, o que você fez com essa liberdade? Eu vejo assim, eu sou a mulher fruto dos anos 80, que foi criada pra trabalhar, pra não ter filhos, pra viver sozinha, pra ser independente, entendeu? Eu também sou da mesma época. Então, o que a gente fez com o cinema? Você trabalha que nem louca, pra poder provar e ganhar um lugar. E ainda chega em casa, chega a cair exausto, ainda tem que trocar o filho, limpar a casa, cozinhar, tipo... Enfim, questionável. Eu achei interessante a correção do Vilela aqui. Ele falou assim, eu sou mulher dos anos 80. Ele falou, eu também. Eu também. Quer dizer, sair dessa... eu tive que corrigir. Eu também, querido. Eu também. Mas eu falo pela minha irmã. Minha irmã também é dessa geração e passou por tudo isso. E tem uma amiga minha que é comediante e fala assim, vocês mulheres ficam brigando por ter... quer trabalhar fora, eu não, deixa eu quero ficar em casa. Tem um meme, vamos falar assim, gente, esse negócio de brigar, que não quer ser sustentada pelo marido, falem por vocês, não vamos perder os direitos que a gente já ganhou. É a Mel Maher que fala isso, fala assim, falem por vocês, eu quero. Eu tô ótima sendo sustentada pelo marido. Mas, brincadeiras à parte, então, vamos lá. Vamos dar o contexto histórico, então, que momento que acontece esse encontro de Jesus com Maria Madalena. Quem era Maria Madalena naquela sociedade, se ela era uma prostituta ou não, se tem estudos, já a gente chegou a um consenso ou não, e se era prostituta, qual era o papel de uma prostituta naquela sociedade ser diferente de hoje? Ou como ela era tratada? Bom, vamos começar então. Já vamos tirar os mitos. Tá. Vamos tirar os mitos. Maria Madalena não era prostituta. Ponto. Não. Quem criou essa ideia de Maria Madalena prostituta foi o Papa Gregório Magno, 591 depois de Cristo, que numa homilia... E o que é homilia? Homilia é aquele sermão que o padre faz na missa e que o evangélico chama de pregação. Sei. Homilia é um nome mais bonito, né? Vem do grego, né? Tanto é que o termo que estuda pregações a gente chama de homilética. Parece o Cebolinha falando de uma piada. Exatamente. Homilia. Né? Homilia. Não entendeu, né? Não entendeu, não. Essa foi tiozão, né? Entendeu? Entendeu? Homilia. Ele ignorou. Não, ele achou só bem ruim, mas ele entendeu ruim, essa. Mas então, o que acontece? O Papa Gregório Magno fez essa homilia e colocou lá, e sabe aqueles erros... Baseado em quê? Tem algum indício? Baseado no mesmo erro, um parênteses aqui, que muitos pregadores da Bíblia cometem hoje. Que às vezes o pessoal, assim, não estuda o texto como deveria e coloca uma maneira, assim, poética de falar uma coisa, e agora Davi contra Golias se torna símbolo de qualquer briga que você tem contra o mercado de trabalho, contra o seu patrão, e tudo muito bonitinho, tudo muito legal e tudo, mas você sai por completo daquilo que o autor quis dizer. E ele criou. Alguns pensam que uma das razões pelas quais
ele criou Maria Madalena, essa figura da prostituta, foi porque o nome dela estava ganhando muito poder na igreja. E aí o patriarcado, agora no sentido mais pejorativo da palavra, se sentiu ameaçado. Entendi. Eu costumo dizer, Vilela, até vendo essas observações da Fabi aí, que extremismo é um lado da verdade que ficou louco. Boa. Você entendeu? Então você não resolve um extremismo com outro extremismo. Esse é que acontece. Então, se você tinha um extremismo da mulher antes completamente subjugada, agora você quer resolver isso com a mulher completamente, entre aspas, liberada, que não é liberação, como vocês colocaram. Então, Maria Madalena, ela foi de um extremo, de quase a esposa virtual de Jesus. Eu vou falar mais um pouquinho sobre isso daqui a pouco, que os gnósticos criaram, o Evangelho segundo Maria Madalena, aquela coisa toda. E aí ele só ficou famoso por causa do Dan Brown também, né? Exatamente. Ele não ficava na academia, ninguém saberia. Ninguém sabia disso, ele que levou isso pro mainstream. E no outro extremo, você tem... Não, ela era uma prostituta. Mas isso tá tão enraizado, porque, por exemplo, eu nunca nem discuti essa versão de que ela era prostituta. Pra mim era um fato e era... porque tem as Marias, né, que se confundem. Eu acho que isso é muito importante falar. Tem... É que eles colocam todas as Marias que aparecem como uma mesma Maria. E o Gregório confundiu a Maria também com a mulher adúltera de Apocalipse capítulo 8, que também não era prostituta. Olha que interessante. Aquela que estava sendo apedrejada? A mulher adúltera e mulher prostituta não é um sinônimo perfeito. Tá certo? Porque a prostituta é uma profissional do sexo. Sim, ela ganha pra isso. Ela ganha pra isso. A mulher adúltera, tecnicamente falando, moralmente falando, você fala que tudo é errado. Mas tecnicamente falando, a adúltera é uma mulher que é casada, abandona o marido dela pra ter um amante. Isso que é adúltera. Ou que trai o marido e continua com o marido. Exatamente. Uma solteira nunca vai ser adúltera. Entendeu? A prostituta, então... A prostituta não é adúltera porque ela não tá presa a ninguém. Exatamente. Então a mulher adúltera é um outro caso. Então a mulher adúltera também não tem nada a ver com prostituição e nem com Maria Madalena. Mas você acha que ele juntou as duas? Ele juntou as duas. E muitos autores até hoje advogam essa tese. Eu sou de Minas. Conta assim, lá vem ela com aquela cara de Maria Madalena arrependida. É mesmo, Maria Madalena arrependida. Você entendeu? Ficou. E aí, o curioso é que ela demorou muito a entrar na lista de santos da Igreja Católica. Maria Madalena já era canonizada na Igreja Ortodoxa, mas na Católica foi o Papa Francisco, que agora, sim, em julho, que é o dia dela lá, que é Santa Maria Madalena. Mas foi o Papa Francisco, 2000 anos depois. Ela era chamada de apóstola apostolorum, apóstola dos apóstolos. Sei. Ela era reconhecida assim, mas não santa. E aí muita gente, a teoria da conspiração começa a aguçar, né? Por que essa demora? Porque deve ter alguma coisa por trás. Sendo que a igreja já canonizou uma mulher que era incendiária e um cara que era viciado em jogatina. Exato. E por que não ela, né? Quem que é incendiária? A incendiária é Santa... Eu vou lembrar o nome dela daqui a pouco. Dá uma googada aí. Paquito ou a Laura? Paquito. Não, Paquito. Tá. Ele tá mais... A Laura, não sei como é que tá o Wi-Fi dela ali. Tá bom. Santa Incendiária. Tá. Colocar Santa Incendiária no Mr. Google aí, ele vai ajudar. Então, e a Maria Madalena não era. Por que isso? Então, pensavam que ela, de certa forma, ameaçava a hegemonia da igreja. Entendi. Agora, eu não posso resolver isso também criando uma série de teorias da conspiração, que, na verdade, ela era esposa de Jesus, aquela coisa toda, e a igreja abafou isso. Aí veio o Dan Brown, que vocês mencionaram. Dan Brown, só para o pessoal... Pra gente colocar, é que ele fez o Código da Vinci, que foi um sucesso absurdo, e ele colocava que tinha uma linhagem de Jesus, uma família escondida na França, exatamente, os merovíndios, que viriam desse relacionamento de Jesus com Maria Madalena. Mas isso não tem comprovação nenhuma, é uma teoria maluca. Não, maluca. Embora você tenha na França lá, os merovíndios, você tem toda uma tradição que ela foi pra lá, mas não tem nada que comprove. É ficção, né, gente? Ele tem direito total de fazer uma ficção e inventar. Só que ele foi muito esperto, ele fez aquela ficção ar, né? Gente. Você coloca ali um pouco de verdade. A mulher dele é historiadora, né? Total. A mulher dele é especialista em simbologia, então ele bota... aí coloca o quadro do Da Vinci. Do Da Vinci. Tem umas polêmicas também ali com o Dan Brown, muito interessante, porque quando você lê o livro do Dan Brown, já que estamos falando de Maria Madalena, o livro dele também toca ela, já vou dar spoiler. Né? Vou dar spoiler. Você não consegue parar de ler aquilo lá. Só que quem é historiador... Ele é fraco, mas você deve ter se incomodado. Não, mas como conteúdo também é fraco. É mesmo? Eu vou falar por quê. Ele tem tantos erros primários,
tantos erros primários de história. Ele Literatura fala bem- de Paris, ele dá uma data errada da fundação de Paris. Olha que eu tô lembrando aqui, eu li Nossa, esse livro há uns coisa 20 básica, anos. É, Dos merovíndios, muitos erros com relação a eles lá. São vários erros, estou tentando pegar alguns aqui agora, dos Cavaleiros Templários. Ele coloca Paris fundada numa época que Paris não foi fundada. Ele chama, por exemplo, Ele deu Mona uma forçada nas Lisa. coisas pra tudo dar certo. É que assim, os plots, falando como escritora, né? Os plots são muito interessantes, Exato. mas tipo assim, os personagens são rasos, a gente tem vários erros de construção de personagens, os arcos dos personagens são super frágeis, a narrativa, ela é toda assim. Mas esses livros, eles vendem muito porque eles atiçam a curiosidade, tem polêmica, tem muita aventura. Você tem os elementos que... E ele que coloca falam- como cálice sendo ela, né? sendo ela. aham. Isso eu achei da parte criativa muito boa. Ou já tinha uma linha de gente que Não, achava... já tinha. Essa Não foi ideia uma do invenção Santo dele, Grau então. já tem, que o Santo Grau seria Maria, já tem esse antigo. Agora, só que o ponto é que o Dan Brown, ele comete... Olha, interessante, essa leitura que você está fazendo do ponto de vista literário, eu não tenho, porque ela é... Aliás, uma das coisas que a Fabiana tem, ela tem cursos, inclusive para as pessoas aprenderem a ler no sentido de ler bem o livro, devorar bem o livro, redação, ela é jornalista, né? Eu não tinha essa informação da crítica literária dele, mas eu tenho da crítica histórica. Eu falei assim, porque são tantos erros que ele ia cometendo. Como eu falei, eu não lembro todos aqui, porque eu li há mais de 20 anos esse livro. E na Mas a época gente foi foi notando, mas coisas assim, que quem não é da área... Passa batido. Passa batido, mas é como se alguém colocasse assim, que o Brasil foi descoberto por Cristóvão Colombo em 1512. Entendi. Você fala assim, peraí, a data tá errada, o figurante tá errado, errado, tá errado. Mas quem não conhece a história do Brasil, nossa, que legal. Aí a gente se pergunta, por que Dan Brown cometeu tantos erros primários assim? Parece que o livro foi escrito às pressas. Essa é uma característica muito forte do ponto de vista histórico, do conteúdo. Eu não sei se do ponto de vista literário seria uma Também, coisa... você requer tempo pra modelar um personagem. Ele foi feito mesmo assim... Mas assim, do ponto de literatura também. Eu lembro que um professor meu de literatura na Inglaterra usava ele como exemplo do que não fazer em arco narrativo. Sério? Agora vem... Ser meio básico assim? Tipo, ele comete erros muito básicos na criação dos personagens. A gente chama Tomada de arco de de personagem. tomada de decisões. Não, na formação. Quando você vai escrever personagens, você faz a história, background do personagem, a backstory dele, as motivações, o caráter. Você tem uma série de estruturas que você precisa colocar pra criar personagens redondos, personagens planos, personagens secundários. Tem uma série de coisas técnicas que você vai saber lendo um bom livro. Você sabe se é bom ou se não é. Aquele personagem te prende ou se não prende, entendeu? Erros que Dostoiévski nunca cometeria. Então, assim, quando a gente analisava isso na escola de literatura, tipo, gente, não faz sentido. Por que ele teria condições de fazer melhor qualidade de personagens, melhores arcos? Por que não fez? Mas isso eu acho que tem a ver com o que você vai falar. Aí Foi tem, às pressas. agora parece que foi às pressas. A impressão que dá é essa. Aí tem uma coisa curiosa. Porque o livro dele foi lançado em inglês pela editora Doubleday. Doubleday. E essa editora, ela tem como principal cliente a Igreja Católica. Ué, mas... Aí fica estranho, porque um livro contra a Igreja isso que Católica, não dá por pra que a entender. Doubleday ia publicar esse livro? E eu fui numa conferência em Portugal, uma vez eu participei lá, e nessa conferência foi dito lá que eles acreditam que um setor da igreja encomendou esse livro porque estavam começando a acontecer os problemas de violência contra menores, envolvendo muitos padres, pedofilia, muitos problemas de pedofilia. Era uma cortina de E fumaça estava muito explodindo. boa. Então você sabe que às vezes aquela cortina de fumaça, Exato, vai pra você outro lugar. sai para um escândalo, aí você tira o holofote daquele problema, vai para outro, e como o livro bombou no mundo inteiro, Só e se é uma falava verdade, vai disso, arrebentar com o cristianismo, aquela coisa toda, e o livro ficou muito naquela pegada assim, é um romance? Mas pode não ser. Não, ficava muito isso. Pode Tem não um ser. documentário Pode falando- não ser. Aí começaram a falar que tinha lá nos arquivos mesmo, Do Vaticano. do Vaticano Vaticano esconde muita e coisa. tudo, na Biblioteca de Paris também, tinha lá de Lyon, né? Aquela coisa toda. Então, aí muita fazendo viagem gente. pra França e Pra ir percorrendo. nos lugares, pra ir faziam nos turismo lugares. do livro. Exatamente, tinha muita turismo gente, do livro. inclusive eu, que na época era professor de religião lá no NASP.
a gente ficava preocupado em ler o livro e refutá-lo. Ah, é? Por quê? Muita gente cristã ficou preocupada em refutar o livro para não... Peraí, estão falando mal da minha mãe, né? Vamos colocar assim, né? Só que daí você tá todo mundo falando disso aqui, que é um Esquece. problema contornável, e E esse aqui que não é esquecendo o outro. contornável vai ficando. Que era os casos de pedofilia que estava estourando. Faz Então, muito sentido. eles afirmaram isso lá. Eu não posso fazer essa afirmação, mas faz muito sentido. Ouvi isso numa conferência em Portugal que eu fui. E linka. Então, por isso que o livro foi escrito meio às pressas e tem esses erros. Agora, ele erra na também não dá pra história e saber, erra porque ninguém vai tudo. confessar nada nunca, claro. né? Então, Exatamente. E ele ficou rico. Dan Brown, quando ele vier aqui, né, Paquito, a gente Dan Brown, pergunta conta pra ele. gente, por que você Isso, cometeu exato. esses John Brown, erros? Por favor. come to Brazil to talk to me, my friend. É nóis. It's we. It's we. Life Snake. Sabe o que é Life Snake? A vida cobra. Qual que é outro que a gente aprendeu aí? Hot Saw, Hot Sea. Hot Sol, Hot Sea. Tem o sol... Quem te viu, quem te viu. Tem mais um. Tea with me. Chá comigo. Chá comigo. That I book your Dan face. Brown, aqui é o lugar, a gente manja dos inglês aí. Tea with me that I book your face. Chá comigo que eu livro sua cara. Muito boa, muito boa. Bom, achou, Paquito, aí o nome da santa, não? Eu não achei aqui, eu achei um nome, mas eu não sei se é a mesma pessoa, que foi Santa Catarina de Sena. Ela? Santa Catarina de Sena, ela mesmo. Beleza. Exatamente, Santa Catarina de Sena. Fechou. É incendiária. Italianinha. Então, e por que a Maria Madalena não foi, né? Só lembrei lá na viagem minha pra filha. Israel, tinham 2 ônibus. Eu tava no ônibus e o Rodrigo ficava trocando de ônibus pra outro. Ele ficava em um, depois Explicava ficava em no outro. Aí ele contava a piada no meu ônibus, falou, essa plateia aqui não é muito boa, não. No outro ônibus eles riram dessa piada. O meu ônibus era o mais chato, cara. Ninguém ria de nada. Eu vou falar, essa piada aqui não funcionou. Por isso que eles te colocaram lá pra ver se animava um pouquinho o negócio. Então o pessoal muito assim, só queria coisa séria. E ele saiu só contando piadas. Só piada. Mas aí, eu vou falar, essas questões sobre Maria Madalena, eu fiz uma pesquisa. Tô pra publicar um livro sobre Maria Madalena. Tem previsão já de quando sai? Tá na editora. Tá. Esse vai ser pela Planeta. Vai ser pela Planeta. Esse ano ainda? Esse ano ainda. Boa. Esse ano ainda. Já tá lá, tudo diagramadão, bonitinho tudo. Quem sabe vai ser